Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao EPB em Voz, o podcast da Universidade Estadual da Paraíba, que promove diálogos sobre ciência, extensão e comunidade. Eu sou a professora Alessandra Teixeira, pró-reitora de Extensão. E eu sou José Arlindo de Aguiar, pró-reitor adjunto, e hoje vamos falar sobre uma experiência inspiradora de educação ambiental na primeira infância. Vamos conhecer o projeto de uma horta ecológica implantada em uma creche pública com a participação ativa da comunidade escolar e da universidade. E para o nosso bate-papo de hoje, nós temos a alegria de receber o nosso querido professor Suenildo, lá do Campus 2 de Lagoa Seca, coordenador do projeto, e as professoras, a professora Raquel e a coordenadora pedagógica Adília, ambas da creche municipal Lourdes Loureiro. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Obrigado, professora. Professor Suenildo, como surgiu a ideia da horta e qual foi o ponto de partida para essa articulação entre a universidade, a creche e a comunidade? Bem, partindo da premissa que nós temos uma população que está aumentando de uma forma exorbitante. Por exemplo, se você for dar uma olhadinha, nós temos hoje uma população de 8,4 bilhões de pessoas. Então, precisamos de alimento para elas. Mas que tipo de alimento nós temos hoje? Por exemplo, o Brasil é o primeiro, a nível mundial, consumidor, primeiro consumidor de agrotóxicos. Então, a gente está bebendo muito agrotóxicos. E outra também que eu observei, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, que é o livro mais amado e mais odiado do mundo, tem um versículo em Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dela. Então, nós temos eu gosto de chamar de soldados. Eu vou ficar bem livre nesse podcast. Pode ficar, professor, fique à vontade. Essa okay? É a nossa intenção, é uma conversa assim, bem informal mesmo. Então, eu tenho que formar verdadeiros soldados que vão lutar para que nós não venhamos a estar consumindo tantos produtos industrializados que são altamente nocivos e que, por incrível que pareça, a gente chama de alimentos. Além desse primeiro ponto, eu tenho a minha amada esposa, ela é professora da rede municipal. Então, eu pensei em fui juntando as peças e cheguei à conclusão, eu poderia, com auxílio da minha esposa, que é professora, implantar em uma creche onde nós temos uma faixa etária que vai ser conduzida a ter uma nova visão sobre uma produção mais saudável de alimentos. E para isso, então, nós teríamos que ter todo o corpo docente, como o corpo administrativo dessa creche, empenhados em aceitar essa proposta. Não era só porque ela fazia parte dessa creche, mas também nós poderíamos ter outras instituições, outras creches, que poderiam também abraçar essa ideia. Mas eu direcionei mais para essa creche devido a vamos dizer assim, essa aproximação, ok? Então, eu poderia, diante dessa premissa, tentar inculcar na mente dessas crianças como elas poderiam ter o seu próprio alimento, que é bem interessante. Bacana. Desculpe ficar um pouquinho mais alongado. Professor, fique à vontade. Mas se a gente prestar atenção hoje, a faixa etária das pessoas que estão produzindo alimento já está com 50, com 60 anos por aí. Os jovens não querem mais estar produzindo alimentos. E quem vai produzir alimentos para a gente? Entende? Então, se a gente começar a ensinar essas crianças, elas também vão chegar a essa consciência de que a agricultura não é um mal, mas é altamente benéfico. Por que a gente diz assim que é um mal? Se a gente prestar atenção, vocês não são bem da área, mas alguém que é da área vai perceber. O agricultor olha para o filho e diz assim: meu filho, vai estudar para você não vir para cá.
E também o menino olha para o pai e diz assim: eu vou estudar, meu pai não conseguiu nada na vida, mas ele não sabe a importância que aquele pai tem. Qualquer governante, qualquer líder mundial precisa se alimentar. Toda a nossa população precisa alimentar-se. Pode ser de um juiz até mesmo, vamos chamar assim, um gari. Eles precisam de alimentos, não é verdade? Então, se a gente não produzir alimento, quem vai? A Embrapa também está lançando agora uma produção de proteína sintética. Isso não vai dar bem certo para sustentar toda a nossa população, né? Então, se você chega em uma gôndola de um supermercado, você olha todos aqueles produtos, o que é que nós estamos consumindo? Quanto de enlatados? A gente lida muito assim, não agrotóxicos e agrotóxicos, mas se a gente for olhar um supermercado, não só na relação do agrotóxico, mas de enlatados, de embutidos. O que é que você está comendo? O que é que você está se nutrindo? Por que nós temos tantas doenças hoje em dia? Devido ao quê? A nossa parte alimentar. Entende? Se você pegar há uns 80 anos atrás, que não é tão grande assim, mas 70 anos, a alimentação do pessoal da zona rural e alguns cosmopolitas, como a gente gosta de dizer, era totalmente diferente. Hoje a gente é envenenado e ainda acha gostoso. Não é verdade? Então, esse projeto surge daí. Oxalá que houvesse mais pessoas, mais projetos, colocando as crianças para a produção de alimentos. Entende? Para que ela pegue... Eu plantei aqui um coentro, por exemplo, que é o mais simples. Colhi, me alimentei daquele coentro. É totalmente diferente do que você está comprando produtos que você nem sabe como eles foram produzidos. Um caso mais simples é em relação à água. O que é que nós temos? Água totalmente escassa, contaminada. E tem plantios, por incrível que pareça, que as pessoas ainda utilizam água de esgoto na produção de hortaliças. Entende? Então, tudo isso daí surge da minha ideia, então, agora, de ser colocado um projeto. E, graças a Deus, a UEPB abraçou quando aprovou esse projeto. Foram 2 anos bastante frutíferos. E agora retorna a palavra. E Hipócrates já foi, assim, bem além em relação ao alimento, né, professor? Porque Hipócrates já falava que deixa o alimento ser seu medicamento e o seu medicamento ser o seu alimento. Então, isso é a premissa aí dos alimentos funcionais, né? São aqueles que não têm só a função de nos fornecer calorias. Fornece calorias, mas fornece algo a mais, uma função antioxidante, as vitaminas, por exemplo, além de calorias, tem funções bem específicas. Bem, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, hoje é bem importante para nós, não é? Esse podcast é a primeira vez que nós estamos recebendo pessoas da comunidade que fazem parte, que auxiliam, né, os nossos coordenadores do projeto para que esses projetos sejam implantados, né? Então, não adianta o coordenador ou a universidade ter um projeto se o local onde vai receber o projeto ele não abraça o projeto. E aqui nós temos um caso de sucesso. Nós temos a professora Raquel e a coordenadora Adília da nossa creche, né, da creche municipal Lourdes Loureiro. E eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi que vocês receberam essa proposta, né, a proposta desse projeto, e o que motivou a equipe da creche a se engajar no projeto. Então, fique à vontade, professora Raquel e a coordenadora Adília, os microfones são de vocês. Então, né, essa pergunta é direcionada para as duas, então vamos iniciar comigo. Em geral, assim, de forma como um todo, a creche ela recebeu assim o projeto de uma forma muito entusiástica, né? Teve assim a participação ativa das crianças, né, de alguns pais, dos profissionais envolvidos, então todos receberam de uma forma muito positiva, né? Complementando a conversa,
aqui, nossa creche tem um projeto político-pedagógico que nele tem alguns projetos permanentes. Então, entre os projetos permanentes, a gente tem um que se intitula Educação Ambiental e Sustentabilidade, sensibilizando crianças na educação infantil. Então, quando esse projeto de extensão chega para nós, né, foi tão entusiástico, né, porque ele veio favorecer também um diálogo com o nosso próprio projeto. Então, isso nos favoreceu, nos fortaleceu, a ponto de nos debruçarmos sobre esse fazer, né? À luz do documento que chega de extensão, né? E juntamente com o nosso projeto. Então, a gente foi dialogando entre os dois e essa construção foi se dando, né? Oportunizando vivências importantes, significativas, brincantes, né? Junto às crianças e também, ao mesmo tempo, inspirando o grupo de profissionais, né, que foi ficando assim uma coisa fortalecida. Isso, que bom. Professor Suenildo, a horta foi escolhida como uma estratégia pedagógica. Fale aí um pouquinho aí sobre isso. Isso eu tive que aprender com o pessoal da creche, porque eu sempre pensava na questão de aulas. Mas aulas, quando a gente pensa, parece aquelas cadeirinhas, uma atrás da outra, como se fosse, uma parte militar. E lá eu encontrei algo bem interessante sobre vivências pedagógicas. Então, é uma coisa tão fenomenal, tão gostosa de ver as crianças. Eles aprendem, por exemplo, a medir um canteiro. Está entendendo? Bem, aí nós vamos entrar com um pouco de matemática. Eles vão segurar um pouco do estrumo, do esterco, que a gente chama, entra um pouco de física para eles. Eles chegam a conhecer o nome de uma planta, aí vem a parte da biologia, entende? Então você fica admirado. Como é que uma criança, porque a gente sempre quer limitar as crianças, mas elas têm um universo tão bonito dentro daquela mente deles, que eles convergem um assunto com o outro no mundo, vamos chamar assim, do mundo encantado deles, porque encanta a gente, entende? Então, essa parte foi ótima, essa interdisciplinaridade, como a gente chama, para eles assim seria mais uma vivência dele, colocando as várias áreas da ciência em uma só. Qual é? O bem comum deles e da comunidade, entende? Então, fica bem interessante você ver eles unir o que nós chamamos de ciência uma com a outra, as áreas, né, da ciência uma com as outras. E funciona, por incrível que pareça. Muito interessante, professor Arlindo, porque a extensão universitária, o objetivo dela é justamente isso, que a comunidade também participe e nos ensine Exato. a comunidade acadêmica mais alguma coisa, né? Exato. Então, quando a gente acha que está levando, que só nós que estamos ensinando, é o contrário. Na verdade, nós estamos também adquirindo conhecimento. E de criança, eu acho que ainda é mais salutar, não é, professor? Com certeza. As crianças ensinam, não é? A gente aprende com nossos alunos. É uma coisa maravilhosa na profissão. Quem ensina, aprende. Exato. Bom, sobre esse assunto, né? Professora Raquel, uma curiosidade. Como foi a reação dessas crianças nesse início das atividades com a horta? Notou alguma mudança de comportamento, interesse, alguma coisa diferente? Então, né, as crianças, elas se mostraram intensamente curiosas, dispostas a participar, porque elas são cientistas por natureza, né? Elas se jogam, elas amam colocar a mão na massa. Então, assim, foi um momento muito significativo e super interessante, porque a todo momento elas demonstravam interesse em participar de todas as vivências propostas. Interessante. Pode chamar a Adília sem precisar essa formalidade? Coordenadora Adília? Pode, né, Adília? Deve chamar a Adília, sim. Adília, do ponto de vista pedagógico e de gestão mesmo, quais foram os principais desafios que vocês tiveram, né? E os aprendizados da implantação da horta? Você já consegue colher ou ver, né, que houve realmente aprendizado em relação à implantação desse projeto? Sem dúvida.
nossos primeiros, ou os desafios que apareceram a princípio, foi exatamente mais na construção organizadora, ou seja, envolvendo organização ou seleção de materiais, ambientação, né? Aí a gente teve mais dificuldades, assim, um desafio, não uma dificuldade, mas um desafio para organizar tudo isso, ver que materiais seriam mais apropriados e isso tudo, né? Quanto a aprendizados, a gente teve ao longo do tempo, né, um aprendizado de extrema participação coletiva, né, de todo mundo foi se envolvendo pouco a pouco, professoras, o próprio grupo, porque o professor Suenildo escreveu esse projeto de extensão, trazendo os seus alunos para dentro da creche, e essa interação com os alunos dele também foi assim, de suma importância, né, Raquel? De suma importância, porque eles traziam possibilidades das crianças compreenderem como cuidar da terra, como abrir a terra, como plantar as sementes. Isso tudo foi muito sugestivo e não muito ter presente. medo de pegar na terra, porque Isso. Algumas crianças hoje têm até medo de pegar na terra, né, professor? Como a gente trabalha com as nossas crianças, tendo elas como sujeito do conhecimento, o que é uma criança de educação infantil sujeito do conhecimento? É quando a gente oportuniza a ela o protagonismo, para que a partir desse protagonismo ela se aproprie do que está posto, de compreensões de mundo, de formação de conceitos de vida e de modos de conviver. Né? Então, é assim que a criança chega e, desse modo, com essa interação e esse jogar-se nas possibilidades oferecidas, as crianças foram indo, interagindo, perguntando, questionando, desarrumando, arrumando e estruturando a sua maneira. E com a gente não dá aula, né? A gente constrói vivências com as crianças, experiências, experimentos. Né? A gente não tem aluno na educação infantil, a gente tem crianças que convivem conosco. Né? Tem essa terminologia muito específica, porque realmente é um segmento da educação infantil de extrema peculiaridade, porque a gente está lidando com a educação, dentro da educação básica, a primeira etapa dessa educação básica, que é quando a criança não sabe nem de si direito, está se descobrindo e descobrindo o outro e tudo que está posto. Então, nesse sentido, a gente percebeu isso, essa interação muito grande e esse jogar-se da criança, a naturalidade delas, porque tudo ia chamando a atenção, elas iam falando, né? Iam falando, às vezes iam para cima dele e eles faziam, peraí, vamos dar um jeitinho aqui, né? Eu imagino, estou imaginando a cena, professor Suenildo. E então, assim, nessa dinâmica, a gente foi percebendo as mudanças nas atitudes dos adultos, mudanças nas atitudes das crianças, elas podendo verbalizar mais, elas podendo falar do jeito da folha da planta, que aquela outra ainda não saiu do buraquinho, e tanta coisa desse sentido. Então, tudo isso é formação de conhecimento. E é, assim, um tratar concreto nesse processo de natureza, né, que hoje é tão questionado por conta de tantos problemas ambientais, de tantos problemas, né, de atuação equivocada da natureza. Exatamente. Eu vou aproveitar aqui o gancho com a Adília. Me fala um pouquinho aí, como é que as famílias estão vendo, né, esse projeto na creche? Qual é o envolvimento dessas famílias e da comunidade de uma forma geral, né? Olha, eles veem bem, as famílias veem bem, mas assim a gente não tem um envolvimento inteiro, é um envolvimento parcial, mas assim a título de conquista, né? Porque a gente não vai deixando isso estacionado. A gente vai sempre convidando e agora a gente está tendo uma organização de encontros com as famílias para estudarmos com elas determinados temas ligados ao nosso desenvolvimento pedagógico junto às crianças. No caso, as oficinas, que é um dos objetivos, não é isso, professor? Essas oficinas elas já acontecem com as crianças e com as famílias, no caso. Com as famílias ainda está devagar, é como certo. Eu digo, estamos em processo, é muito parcial ainda. E a mini-feirinha? A mini-feirinha, para nós, ainda também não acontece regularmente, porque a gente lida com criança muito pequenininha, e aí entendi. A criança estaria, mas também a gente iria ficar num universo muito adulto. Embora a gente pode brincar de vender, que a gente brinca de vender, né? Mas, nesse momento, a gente envolveu as crianças principalmente no processo de organização da terra, plantio de sementes, cuidados permanentes como
como aguar e ver brotar, depois colher e depois todas essas verduras e legumes serem conduzidos para a nossa cozinha. Então, eles levam no bandejão para a cozinha, todo mundo pegando, né? E esses alimentos, eles vão fazer parte da comidinha deles, porque como eles estão em horário integral, né, então tem a horinha da comida, e então isso fica muito interessante. Então, antes de tudo, eles veem as cores, o toque, o cheiro, e depois vai para a cozinha para que entre na alimentação, para que eles possam saborear. E isso, inclusive, diminui o preconceito das crianças com determinados alimentos, né? Que hoje eu acho que é o grande problema do processo de alimentar-se, né? É o preconceito que nós temos em relação a alguns alimentos. Com certeza. Não, eu confesso que o meu, para comer uma alface, é uma luta. Você sempre esquece o alface aqui, não é? Eu levo Você compra o alface e esquece de levar para casa. Eu tenho uma questão com alface, é verdade. Professora Raquel, como vocês têm integrado os conteúdos pedagógicos nessa prática da horta? Como fazer essa ponte, né? Pode dar um exemplo de alguma vivência da creche? Então, né, as possibilidades de vivências, né, significativas que iniciamos na nossa creche com a horta foram inúmeras, né? 2 vezes por semana, a equipe de estagiários, juntamente com a mediação do professor Suenildo, realizavam as rodas de conversas, e nessas rodas de conversas eles eram convidados a participar, e nessas rodas era onde tudo acontecia. Então, aconteceu momentos significativos, né, que eu acredito que está na memória deles e vai perdurar por longos anos. Inclusive, um dos exemplos maiores foi justamente no reconhecimento do espaço. Eles foram lá em loco, reconheceram o espaço. E também um outro momento bem interessante foi com relação à demarcação dos canteiros. Foi feita uma campanha de arrecadação de garrafas PETs e eles participaram ativamente junto com as famílias dessas garrafas, e nesta roda de conversa eles foram lá, fizeram a demarcação com o professor Suenildo, não é? E aí participaram ativamente com isso, pegando as garrafas, colocando, enfileirando. E um outro momento assim, bastante significativo foi com relação ao reconhecimento das sementes. Neste momento, nessa roda, eu lembro bem que nós fizemos assim, preparamos um espaço esteticamente bem agradável, com bandejões de sementes, e ali eles apresentaram assim, de uma forma lúdica, encantadora, e eles pegaram nessas sementes, conheceram. Houve também a degustação do coentro, né? A gente levou o coentro para que eles cheirassem, e algumas crianças, né, aceitaram provar, outras não é? Ao coentro, eles passaram a sentir o cheirinho desde a semente, né? Desde a semente. Então, assim, esse momento foi muito significativo. Eles conheceram, eles ficaram encantados. Até então, nunca tinha visto sementes de coentro, de alface. E aí, um outro momento também, assim, que chamou muita atenção deles foi com relação à questão do preparo dos canteiros. Então, assim, eles tiveram contato com vários tipos de solo, com areia, com o esterco bovino. Eles caminharam ao redor da creche para catar folhinhas, gravetinhos. Eles pegaram resíduos orgânicos da própria creche, como casca de ovo, de frutas, de legumes. E tudo isso foi levado para um local e eles vivenciaram, eles exploraram e eles fizeram realmente aquele espaço do solo para preparar a semente. Não é? E, por fim, não é, um momento encantador, além do encanto com as sementes, a prática que eles tiveram de colocar as sementinhas, de pegar e colocar ali nas covas. Não é? Foi bastante significativo. Não é? E durante o cotidiano, né, nos momentos livres do parquinho, eles sempre estavam atrás do regador, queriam a todo momento estar regando, observando o crescimento dessas sementes, colocando água, tirando as ervas daninhas.
Então, foi isso. Eu fico imaginando a curiosidade deles de irem olhar a horta todo dia para ver se cresceu alguma coisa, né? E, assim, que memória afetiva essas crianças vão carregar para o resto da vida, né? Então, eles vão repassar isso para os netos, porque é uma experiência... A professora Raquel está aqui contando e eu estou só imaginando a cena. Uma experiência cada vez mais rara, não é? Entre as crianças hoje em dia. E, assim, já adiantando que a partir do segundo semestre, professor Suenildo, nós vamos elaborar um calendário de visitas aos projetos, não é isso, professor Arlindo? Vamos provar o alface. Nós vamos lá, viu? Quero conhecer essa horta mirim lá, comer esse coentrinho lá, viu? E Arlindo vai comer alface. Vou levar meu menino para ver de aprender a comer alface lá. Isso, a gente pode até programar na Semana das Crianças, alguns servidores, a gente leva as crianças dos servidores aí da Pró-Reitoria de Extensão. Eu acho que a professora Raquel respondeu a minha pergunta seguinte, aí eu passo para você, Arlindo. Então, professor Suenildo, como foi pensado esse uso da horta de forma interdisciplinar? Você comentou um pouco na frente, poderia falar mais sobre isso? Esse planejamento interdisciplinar, como nós falamos anteriormente, seriam as vivências que eles teriam, tanto na parte das ciências de biologia, de matemática, como foi explicado anteriormente. O que é que essas crianças iriam fazer? Essa é que é a resposta correta. Nesse processo, nós teríamos, então, a parte de denominar cada cultura. Vamos chamar assim, do tomate, como foi plantado, o pimentão. Isso aí envolveu, vamos chamar assim, a nossa biologia, como a gente diz, né? E nós teríamos ainda a questão da demarcação dos canteiros. E eu chamo a atenção agora para o nosso público ouvinte, que uma das coisas que me tocou bastante, graças a Deus, foi com os alunos especiais. Né? Porque geralmente você pensa que um aluno especial, ele, como eu gosto de dizer, é parado no tempo e no espaço. Na realidade, não é. Eles absorvem da forma como eles são. E o mais gratificante do projeto é ver como aquelas crianças elas se dedicam, porque para elas é um novo mundo, entende? Então, nessa forma interdisciplinar, como nós chamamos, foi colocadas as vivências em cada área do conhecimento humano, como nós temos dos seres grandões que nós somos, né? Mas para as criancinhas, elas misturaram como os verdadeiros atores dentro daquela peça e fizeram um cenário maravilhoso, né? Fica ali o convite depois, mas depois eu vou falar sobre a continuidade ou não desse projeto que nós vamos ter, entende? Então, para finalizar essa parte da interdisciplinaridade, nós temos que as crianças adquiriram alguns conhecimentos, espero que fique plantado no coração deles, daquelas áreas que a gente chama de ciência. Perfeito. Sou eu agora? Fiquei tão envolvida na resposta do professor Suenildo, que eu fiquei pensando nessas crianças atípicas, que elas têm o tempo delas. Né? Então, a gente tem que ir no tempo dessas crianças, que isso não quer dizer que o tempo delas é menor ou mais atrasado do que o nosso. Não. Cada ser humano tem o seu tempo. Né? Sabiamente, você respondeu anteriormente que a gente pensa, não, sou professor da universidade, então eu sou o detentor de todo o conhecimento. Vou chegar lá na creche e vou colocar o meu projeto exequível. E eu vou ensinar tudo, porque ninguém lá sabe nada. Aí eu terminei aprendendo. Claro. Com eles, com as crianças, não com as professoras, mas com aquelas crianças. Porque você pega, olha, toque isso daqui. Por sinal, eu levei até um tomate já estragado. Pegue os tomates. Então, eles vão... É muito bonito, vão aprendendo. Quer ver outra coisa super interessante? Foi na parte da compostagem. Bem, nós teríamos ainda que ter o esterco, a escola agrícola forneceu, nós levamos para lá, mas nós precisamos ainda de um suporte. Por quê? A cozinha tem produtos, tá certo? Então, nós temos produtos que são orgânicos, que vão ser descartados. E iam para onde? Direcionado para o lixo. Ou alguém coleta para levar para uma lavagem, como a gente chama
para criar os suínos. Mas nós podemos direcionar isso e retornar para a própria escola. Então, tanto a coordenação como os professores também abraçaram. Nós fizemos lá, com os nossos orientandos, né, uma parte da compostagem. E as crianças participaram ativamente. Nós temos várias fotos, né? Eu coloquei poucas quando eu fiz o meu relatório final, mas aquela mocinha ali, a Adília Costa, tem umas fotos. Fotógrafa. Tem bastante. Que bom. Olha, se passasse as fotos, o pessoal ficava todo mundo encantado com eles. Então, assim, esse projeto fica muito claro que as crianças, elas são estimuladas. Né? Existe um estímulo a mais, né, de uma criança que passa a fazer parte desse dia a dia, desse universo, né? E, Adília, quais são essas habilidades e as competências que você consegue perceber? Quais são esses estímulos que você consegue perceber nessas crianças? Olha, elas foram estimuladas, absorveram muitas sensações, né? A primeira coisa que eu digo é acréscimo na oralidade. Acréscimo na oralidade, acréscimo na partilha dos objetos, acréscimo no modo de se posicionar, no modo de perceber dentro dos processos da natureza que estávamos ali oferecendo, a denominação, para que serve, que aquela ali faz chá, aquele ali a gente come, né? Então, tudo isso são aprendizagens de suma importância, né? Então, devagarinho, a gente foi oferecendo para elas possibilidades de abstração do universo do entorno, né? Do entorno. Então, nesse sentido, a gente também acredita, né, naquilo que nos sustenta enquanto teoria ou política pública, teoria e política pública, né? Nas nossas políticas públicas, nós temos 2 eixos de sustentação pedagógica, que é interações e a brincadeira. Então, tudo que a gente faz é brincante. Né? Então, nesse jogo, né, em que a criança se depara com aquilo que ela vê como a maior verdade dela, porque brincar para muitos adultos é a criança passar o tempo, mas a criança, ao brincar, ela é a coisa mais séria e mais importante, a maior verdade, porque ali ela experimenta, ela manipula, ela observa, ela escolhe, ela compara, ela abstrai. Né? E então, nesse fazer, a gente entende que para a criança o brincar é o seu maior argumento, né? Porque ela brinca de verdade, ela não brinca de brincadeira, né? A gente brinca de brincadeira muitas vezes, mas a criança brinca de verdade. Então, nesse brincar verdadeiro, faz com que elas penetrem naquilo que a gente oferece, entrem de cabeça, porque para a criança nada é difícil. A gente é que diz, aquilo será que chega na criança? A criança não tem obstáculo, ela só quer, olhou aquilo, ela quer ver o que se passa, quer experimentar, pegar, né, classificar, empilhar, enfim. Né? E então é nesse sentido que a gente avista avanços assim, pedagógicos voltados para as crianças nessa abrangência. Né? E a gente vê também avanços no nosso grupo de profissionais, né? Porque a gente foi se debruçando, foi observando melhor, foi modificando determinados jeitos de achar que aquilo não chegava, né? E tudo isso favoreceu a gente também. A gente passou a estudar mais também, né? Isso tudo foi estimulante. Aqui nem está aqui no roteiro essa pergunta, mas eu vou só por curiosidade. Como é que a equipe da creche, vocês observam que a equipe da creche também mudou um pouco o olhar em relação a essas crianças, ao dia a dia, que eu acho que é interessante, né? Sem dúvida. Nós temos semanalmente encontros de conversa, de estudo, né, que a gente chama de encontro pedagógico, às vezes também administrativo. Nesses encontros, a gente estuda. A gente também trabalha por bimestre, dentro do bimestre uma temática, cada bimestre uma temática. A primeira temática que a gente vivenciou foi identidade e valores, né? Agora a gente vai entrar no nosso tema, que é sustentabilidade e cultura de paz.
né? Que esse projeto entra assim de modo assim, não que ele fique somente no bimestre, né? Ou que ele não tenha entrado antes, até porque a gente já passou pela natureza, já brincou, já colheu florzinha, já fez outras vivências assim, né? Com chuva, a gente estava lá com 2 árvores enormes cheias de oliveira, né? Então, assim, a gente passou dias com o chão lavado de oliveira. Então, o chão foi ficando roxo, era oliveira à torto e à direito, né? E então, são experiências da natureza que a gente não vê numa sistematização, mas a gente vai aproveitando o momento para a gente ir chamando a atenção daquilo no percurso, né? Então, tudo isso significa. Então, a gente tem encontros pedagógicos e a gente trabalha as intencionalidades pedagógicas dentro do planejamento, que é semanal, né? E eu faço esse acompanhamento. E dentro desse material, as professoras indicam o caminho que querem percorrer de acordo com essa temática, né? Fazem diálogos assim, muitas vezes os 2 maternais planejam juntos, os maternais 2 também planejam juntos, né? E assim a gente vai nesse processo de construção e aí a gente vai também tendo a oportunidade de trazer à tona as discussões sobre o projeto, a gente vai mostrando fotos de como aconteceu e assim o grupo de Raquel sempre abre muito, né, o início do processo, né, mas a gente vai trazendo todo mundo para participação, né, para maior envolvimento, né, o tempo todo. Então é desse modo que se dá, com estudo, com conversa, a gente vê o interesse de uma ou outra professora que se torna mais vigoroso, mais presente e assim a gente vai construindo. Perfeito. Sobre esse envolvimento, né, da comunidade escolar, ampliando aqui, o Senildo, como foi o processo de envolver a merendeira, os pais e os moradores do entorno da creche nesses cuidados com a horta? Bem, a horta ela vai ser necessária para não só a alimentação dessas crianças, mas também para que os pais que já são mal acostumados com a alimentação, eles observem que seus filhos também podem ser nutridos com determinadas ou folhosas ou de frutos, entende? Então, como pegar agora a merendeira, por exemplo? Ela é acostumada a pegar os restos orgânicos e direcionar para o lixo. Isso é de praxe. Por quê? Aí tem a questão da higiene e tá, essas coisas. Então, o que é que nós podemos fazer com elas? Conversar com as merendeiras ou cozinheiras, vamos dizer assim, para que aqueles restos, chamar assim de restos porque não são restos, aquele é um material de primeira grandeza, por isso que nós estamos importante. Por isso que nós estamos vivos. A gente olha uma casca de banana não vale nada. Uma casca de banana vale muito, porque ela vai se decompor e ali os nutrientes vão passar para o solo e para as plantas e retorna para a gente. Então, vamos direcioná-los então para a nossa compostagem. Então, a merendeira já fica com essa parte. Então, o que ela pode fazer depois? O material que é colhido, ela vai preparar para aquelas crianças. É claro que temos uma nutricionista, que a Prefeitura Municipal de Campina Grande disponibiliza. Importante. Então, com a indicação dela, aqueles elementos nutricionais que são altamente essenciais para eles são disponibilizados para as crianças. E com a comunidade, interessante, a professora Raquel já também tinha falado, na confecção dos canteiros, a gente poderia pegar uma garrafa PET. E essa garrafa PET vai servir de mural, para que o solo não venha a transpor. Eu poderia utilizar uns tijolos, mas os tijolos já saem um pouquinho da proposta agroecológica. Então, vamos utilizar essas garrafas que o pessoal lá tem um canal, fica com garrafa, o pessoal joga realmente essa parte do lixo. Vamos reaproveitá-lo. E, graças a Deus, os pais abraçaram. Os meninos traziam suas garrafinhas, os professores também, toda a creche. Ficou super legal. Envolve todo mundo, né, professor? Envolve. É bem interessante. É muito interessante. Aí, só para finalizar agora, temos um outro ponto interessante, que foi a produção não só ficou dentro da creche, pouco foi passado também para os lares, para as crianças levarem, tá, as professoras que podem retornar. Então, eles levavam
uma amostra, mas serve para os pais verem que o que está sendo produzido lá, o que os filhos estão fazendo. E assim tem uma coisa que nós estamos perdendo cada vez mais, a credibilidade. Então não é só deixar o filho lá naquela creche, porque eu tenho que trabalhar ou não fazer nada na vida. Essa é que é a verdade. Mas agora eles têm uma ótica bem mais precisa. É que os filhos estão fazendo alguma coisa, os filhos estão aprendendo algo. Por quê? Porque eu estou tendo o meu retorno. É aquela velha história, ver para crer. Como eles estão vendo agora, eles estão crendo no trabalho dessas verdadeiras meninas poderosas. Ô Raquel, me fala uma coisa, e os pais, eles têm relatado sobre mudanças nos hábitos alimentares dessas crianças em casa? Eles chegam na escola, fulaninho, Marcelo, Aninha, agora não comia isso, agora come. Tem relatos? Com certeza, sim. Houve muitos depoimentos dos pais, principalmente com relação à aceitação, né, desses alimentos. Porque quando a gente fala em horta, entra em pauta logo de início a questão da alimentação saudável. Então, as crianças, elas passam a conhecer melhor esses alimentos, elas passam a valorizar melhor, porque foram elas que plantaram, e elas passam também a aceitar melhor. E entra em jogo na questão de receitas, de inserir receitas e tudo mais. Então, houve assim, muitos depoimentos significativos dos pais, principalmente com relação à aceitação dessas hortaliças. Muito bom. Eu continuo ou é você, Arlindo? Agora sou eu, né? Hoje eu estou bem empolgada nas respostas, muito, né? Adília, né? Sobre o futuro. A escola pensa em dar continuidade ao projeto? Como? Como seriam essas formas e esse plano? Pode repetir, por favor, que eu dei uma olhadinha Claro. aqui. É sobre o futuro. Como você pensa, como a escola pensa na continuidade desse projeto pelos próximos anos? Olha, mesmo que a gente precise se apartar né, da contribuição do professor Suenildo com o projeto de extensão, porque vai havendo outras demandas, né, na própria universidade, mas a gente tem, por conta também do nosso projeto, que é permanente, né, ligado à mesma temática, a gente pretende dar continuidade, sim, organizando a partir dos conhecimentos, quando necessário, pedir ajuda, né? Como isso se faz, qual é a melhor técnica, e eles poderem nos ajudar, mas a gente vai continuar provocando nas crianças esse processo, né, de construção de horta, de plantar talvez uma árvore. A gente plantou também ano passado um ipê, né, que está crescendo, eles estão vendo crescendo, a gente plantou todo mundo junto e plantou com um dos meninos, né, alunos do professor Suenildo, que esteve presente, disse como fazer, ajeitou a terra e era todo mundo socando a mãozinha lá. E foi assim uma festa, né? Então a gente quer permanecer e vai, né? Porque isso é compromisso pedagógico de conscientização às crianças e isso precisa começar muito cedo para que a gente tenha um mundo melhorzinho, né? Porque do jeito que está, com esse calor que se encontra, né? Cada vez mais a gente se aperta, né? O juízo fica pouco. Com tanta opressão, tá bem elevada, né? Nessa opressão climática. E aí eu me recordo daquela comissão de 87, né? Não foi Genebra, foi... Enfim, mas que já discutia essa questão... Já né? previa, né? Já previa e já trazia essa terminologia sustentável, né? E muitos não acreditavam, como ainda hoje existem Exato. falas negacionistas, dizendo que a temperatura... né? Noruega, foi na Noruega. Então, assim, essa discussão ocorre e daí surge pela primeira vez a terminologia sustentabilidade. E a grande preocupação era exatamente o aquecimento global. Né? E isso tudo é algo ligado à questão do mau uso da natureza. E a questão do mau uso que passa pela questão econômica, capitalista, cultural, né? Econômica, capitalista, histórica, do consumo, do acúmulo na mão de poucos. Né? E isso tudo a indústria, as empresas, né, os grandes investidores tiram da natureza,
né, suas essências para criar os seus produtos. Tudo bem, chega no povo, né, até favorece ao povo, mas ao mesmo tempo eles jogam de volta no próprio solo resíduos químicos de resultado dos produtos deles, que vão contaminando, vão tirando da terra a sua função de brotar, porque determinado tipo de produto impede que aquela terra contaminada deixe brotar outra vez. Então, tudo isso são questões de conscientização, né? E isso precisa ser realmente vivido permanentemente junto às crianças, porque senão, se a gente não muda a consciência e que venha com um senso crítico, no sentido da criança brincar de fazer isso, né? Brincar de verdade naquilo que eu dizia antes, né? Porque não tem essa seriedade, menina em fileira, agora a planta nasce assim. Não é isso. É na vivência, é manuseando, né? Fazendo, né? Então, dessa forma, a gente vai criando uma consciência diferente. E a criança, naturalmente, vai aprendendo a fazer escolhas, né? E tem uma coisa bem importante. A escola, ela tem um poder muito grande de persuasão junto às crianças. Tem hora que até a mãe se conflita um pouquinho, porque a criança diz, não, minha professora ou minha tia disse que isso não é assim, né? E não tem quem convença, né? Não tem mãe que consiga convencer, é uma agonia. Aí depois vem dizer, professora, converse ali, porque eu preciso fazer isso, né? Para colaborar um pouquinho, porque ele fica irredutível, né? A gente tem um poder de convencimento, de conquista muito grande. Então, por isso, esse compromisso de olhar abrangente, comprometido com o processo educativo daquilo que a gente estuda enquanto pesquisadoras, construtoras, escritoras desse processo, né? Porque precisa se dar nessa via, né? Essa via da gente saber por que é que faz. A importância da gente saber o porquê das coisas. Não dá para ser tarefeiro. Vamos plantar? Vamos fazer plantinha. Vamos botar aqui. Não é assim. Isso vem, mas isso vem com consciência pedagógica, né? E formação do ser da pessoa que é cidadão e que atua já na sociedade posta. Porque a criança está agindo, escolhendo, indo e vindo, seja no ambiente da creche, seja na sua família, seja na igreja, na praça, por onde passeia. Então, a gente vai dando significado àquilo que a gente aprende na vida. E aquilo que a gente aprende, a gente deixa aparecer. E a gente vai vendo isso aparecer nas crianças. Então, esse é o nosso propósito de permanência para que isso cada vez se transforme mais. Que maravilha. Aí, Arlindo, não tem como não se empolgar? É difícil. É difícil, né? E só um minuto, e a gente é empolgada. A gente estuda, se empolga, a gente fica feliz. Agora o termo é emocionadas, né? O termo agora é emocionada, não é, Raquel? Tem hora que a gente saltita mais do que os pequenos. Eu imagino, porque ou saltita junto. Que coisa boa. Estão sendo influenciadas diretamente por essas crianças. Suenildo, eu vou fazer uma pergunta, mas assim, só pelo relato aqui das professoras e da coordenadora, eu já sei até a resposta, mas está aqui o diretor mandou, aí a gente tem que... Diretor que resultados já podem ser comemorados nesse momento do projeto? Para mim, só a empolgação aí de Raquel e de Adília, para mim, já é de se comemorar, já é resultado. E... alguma meta já foi alcançada? Já, desde a preparação dos canteiros, da composteira, tudo isso. Agora, em relação ao que você tinha relacionado, sendo você, relacionado, uma das maiores contribuições que tem, para mim, foi que a UEPB não ficou só isolada dentro do seu conhecimento, mas ela transpôs essa barreira entre uma instituição e uma população, levando o conhecimento que é gerado em benefício da população, que, por sinal, é essa população quem paga o nosso salário. Então, eu digo para vocês... Professor, desculpe me perguntar, mas eu fiquei até arrepiada agora com a sua resposta, porque é isso mesmo, esse é o papel da universidade. Né? Esse é o papel da extensão da universidade,
é ir e, ao mesmo tempo, receber. Por Não isso que eu existe universidade sem isso. sempre vou defender a universidade aberta. Quando eu falo universidade aberta, é no sentido de aberta mesmo, dos portões abertos, os portões abertos, suas fronteiras abertas, né? Então, assim, eu estou assim, muito gratificada. Pode continuar e desculpe eu ter interrompido. Me emocionei. Ok. Então, foi gratificante essa parte, porque eu tenho conhecimento. Mas esse meu conhecimento só ficava com os meus alunos. Então, levar para os pequeninos, para que eles fossem... Eu não vai ser imediatista. O nosso grave problema é porque nós somos imediatistas. Nós queremos tudo de uma hora para outra. Principalmente essa nova geração que está surgindo agora. Mas você vai... É como uma semente. Você planta, então, dependendo da espécie, você vai esperar 7 dias, 14 dias, 30 dias para germinar. Essa semente que foi plantada com essas criancinhas no coração delas, elas vão levar para a vida toda. A gente olha, uma criança daquela não vai conseguir. Aí uma meta que foi atingida, entende? Eu não vou ter o retorno imediato, mas eu sei, como os relatos que a professora Raquel tinha falado anteriormente, que a criança chega em casa e diz, olha, isso daqui é bom, isso daqui a gente tem que comer. Isso é gratificante para nós. Então, o que nós temos em relação, agora, só direcionando as metas, o que era produzido e jogado no lixo, que ia para o lixão de Campina Grande, tá certo? Que fazia, já não é mais, ok? Fica na compostagem. Valorizar aqueles, vamos chamar assim, os restos da cozinha também. Não que a gente utiliza lá, por exemplo, arroz. A gente não utiliza esse resto de comida. Isso aí é direcionado para uma pessoa da comunidade que leva. Mas essa outra parte orgânica, que a gente chama assim de material seco, eles são utilizados. Ok? No caso, cascas de frutas, de legumes, isso? Isso. Ok? Que é produzido por lá. E também na parte da produção em si. Nós tínhamos uma área ociosa dentro da creche. Foi ocupada, ok? Agora, é necessário o quê? Ter um trabalho intermitente. Tem que ter sempre alguém. Ou quem trabalha em olericultura sabe muito bem disso. Canteiros precisam de sempre ter seus cuidados. Manutenção, então, né, professor? É manutenção. Por isso que nós colocamos o título Implantação e Manutenção. Né? Então, uma outra meta que foi atingida foi com a própria equipe ProEx, que acreditou. Não só a creche acreditou, mas vocês foi que acreditaram. A UEPB, né, professor? A UEPB em si. Mas é porque eu gosto muito dessa equipe ProEx. Tanto que eu chamo só a equipe ProEx. Eu sou muito suspeito para falar. É uma equipe mesmo, professor. Eu não venho aqui para dizer de fulano, cicrano e beltrano, mas, por exemplo, você tem um PIBIC e você tem um ProEx. Sonildo, qual é que você é apaixonado? Qual é que você ama? ProEx. Entende? Não é porque eu estou na sua frente, não. Mas porque aqui eu me sinto em casa. Embora que eu seja da UEPB, mas dentro da ProEx... porque o senhor se identifica com a extensão, né? Muito, então... né? Agora, só uma ressalvazinha. Nós temos a professora Socorro. Com certeza. É minha amada. Está entendendo? Ela sempre me acolheu bem direitinho. Ela deixou um legado importante, né? Para a Proreitoria de Extensão. E, assim, o nosso objetivo é continuar com o trabalho dela e melhorar, né? O que a professora... Caiu em ótimas mãos. Socorro Graças a Deus, deixou. você demonstra ser uma pessoa que também gosta muito dessa área. E espero que Deus lhe abençoe e que você vá crescendo cada vez mais com a sua paixão. Ok? Então, hoje eu posso dizer, professor Sonildo, você é altamente satisfeito com o seu projeto? Sou altamente satisfeito. Ok? E... por isso, eu só tenho que agradecer. Aí vai ser para as considerações finais, depois eu deixo. Chega já. Não deixo. E, professora Raquel, para quem é professor e deseja inovar nessas práticas pedagógicas, que conselho você daria com base nessa experiência? Assim, né? Nós que somos formadores de opinião, né? Como foi colocado aqui pela coordenadora Adília, nós temos assim uma grande responsabilidade de estarmos frequentemente estudando, né, nos preparando, né? E a educação infantil, eu diria assim, que ela é um período fundamental para a formação de valores e atitudes, né, das crianças, principalmente relacionada a essa questão da sustentabilidade. E diante disso nós destacamos assim o real significado de
realmente de proporcionar vivências significativas para essas crianças, né? Para que elas possam, de fato, participar ativamente, como no caso da educação infantil, da nossa faixa etária, experimentando, pegando, investigando, não é? Porque quanto mais intensas forem as intencionalidades pedagógicas, maior o impacto na vida dessas crianças com relação à construção do conhecimento, não é? Relacionado às questões ambientais. Então, a minha dica é essa, né? A questão de você estar realmente preparado para estar junto com essas crianças, para mediar esse conhecimento. Que coisa boa. Adília, sim, nossa querida coordenadora. Não sei se você tem conhecimento, mas alguns coordenadores de projetos e de programas de extensão, ainda, de vez em quando, eles têm alguma dificuldade em colocar o projeto ou o programa para ser executado, porque algumas pessoas não abraçam, não querem, né? Acham que os professores da universidade e seus alunos vão querer... vão mudar o dia a dia e assim são algumas dificuldades que nós ainda temos. Então, assim, baseando-se nessa experiência, né, que vocês estão tendo, né, na creche, qual seria o recado que você daria para outros gestores escolares, né, que ainda são um pouco resistentes para abrir espaço para esses projetos de extensão? Qual seria a importância que você vê nessa parceria? Por mais que o município de Campina Grande, na área da educação, sempre abra suas portas para pesquisas, para experimentos, para projetos de extensão, né? A gente percebe num gestor ou outro que está aí nesse lugar, que resiste ou não compreende bem o processo, ou acha que aquilo não vai funcionar no seu ambiente. Então, o que a gente vem fazendo, a própria Marlise, que é a nossa gestora, né, vem partilhando muito essas questões com as outras gestões, né, das outras creches e escolas também, porque muitas vezes se junta, né? E também os gestores que estão ligados à educação infantil na Secretaria de Educação. E assim, a gente vem sempre estimulando nesse sentido, porque isso é algo assim extremamente urgente, a continuação, né? É preciso consciência pedagógica para tal, não é? Porque sem consciência a gente não adere, porque é preciso tudo que a gente, né? A gente só modifica quando a coisa chega aqui, né? Você pode morrer estudando e morrer de não dar importância e não chega nunca. Você fecha a sua sala de referência, que a gente chama sala de referência, de convívio das crianças, e aí você faz o que você quiser, né? Agora, quando a gente tem a consciência, isso se dá diferente. Porta aberta ou fechada, a gente está ali comprometidas com esse fazer. Então, a grande questão é essa, continuar falando a respeito, continuar encontrando-se para isto. A gente tem também uma vertente dentro do município que é dentro da questão ambiental, né? Já faz alguns anos, né? Agora, é um processo que está muito ligado ao ensino fundamental, né? Teve um momento que a gente até chegou assim e se jogou, eu mesmo disse, minha gente, bota a gente aí no meio desse negócio, para a gente apresentar aqui nosso projeto. Mas não deram bola para a gente. Nesse dia, né? Nesse dia. Bom, e então a gente vem tentando. Esse projeto, minha gente, já foi escrito para o Unicef. Escrito por Raquel, porque o Unicef se liga... Olha que resultado importante. Se liga no município de Campina Grande, né? E então o município, para ter os acessos ou aquilo que o Unicef oferece, né? Então precisa que a gente diga como a gente desenvolve o trabalho. Então tem que contar um projeto, a gente tem que dizer quantas crianças tem que dizer para justificar um monte de coisa. E Raquel foi a pessoa escolhida para vivenciar os encontros online e também produzir esse documento. E foi um documento totalmente nesse sentido. Então, assim, foi um dos documentos que, junto a outros do município, fez com que a gente ganhasse, por 2 anos, premiações do Unicef e favorecimentos de pesquisas e determinados projetos, até em questão financeira. Então, isso é muito importante.
Perfeito. Eita, professor Suenildo. Que a gente estava esquecendo de falar, né? Então tem isso. Então tudo isso Que coisa linda, jeito, né, professor? Tudo isso é um jeito de estender para os outros gestores, né? Essa partilha permanente de tudo. Que maravilha. Bom, vamos chegando ao fim já da nossa conversa, né? Quero dizer que foi uma alegria conhecer esse projeto, conhecer vocês. Né? Um projeto que une educação, meio ambiente, comunidade. E vamos abrir agora o microfone para vocês mandarem uma última mensagem, né? Professor Suenildo, depois Raquel. Aqui é tudo ao Depois vivo, a então Dília. vocês escutam assim o som de Brasil. passarinho, de celular, porque a vida A vida não ela espera. continua durante o podcast, não é aí nosso produtor, hein, Natan? Então, nas considerações, eu quero primeiramente agradecer à equipe ProEx pelo empenho na aprovação e na execução também, né, no apoio para executar esse projeto, e também à creche Luz Loureiro por ter abraçado a ideia e ter colocado também em prática, nos tornando um profissional mais realizado. Isso é que é a grande verdade. Para mim, a gente tem sempre o nosso salário que é bom, mas há resultados que são superiores ao nosso salário, principalmente com as crianças. Porque quem é o futuro da nossa nação? São elas. Então, para os pais que estão me escutando, eu vou dar para vocês um conselho. Não dê um celular, não dê um tablet aos seus filhos. Dê um vaso para que eles plantem e cultivem. Geralmente eles dizem assim, eu vou colocar um animal de estimação. É sempre bom para as crianças, mas a gente nunca pensa em uma planta. Você já imaginou Isso. acompanhar todo o crescimento daquela plantinha até a frutificação? Quem são os pais que fazem isso com os filhos hoje em dia? Ai, professor, desculpe interromper, mas eu tenho uma memória afetiva em relação a isso, porque minha mãe ensinava a gente quando era criança, ela cortava a batata doce, aí colocava dentro de um recipiente com água e ficava na cozinha e a gente ficava vendo Legal. aquela ramagem assim de batata doce. Então, assim, eu sempre tenho essa memória aí. É legal, né? E quem sabe, olha só, como é interessante as coisas da vida. Quem sabe dali se não vai surgir um cientista, um pesquisador, porque vai aguçando a curiosidade daquela criança. Como foi que cresceu? Como ela se desenvolve? E daí você vai aprendendo. Aí chega na escola, você tem que aprender fisiologia à força. Mas se você tivesse uma observação dessa, é outra história. Mas hoje em dia, porque nós estamos num meio tão no corre-corre da vida, a gente esquece. Mas os pais deveriam fazer isso. Um jarrinho. Vou plantar naquele jarrinho para o meu filho crescer mais, entende? É mais fácil você dar um celular para o coitado, desculpe minha expressão aqui no podcast, ficar babando, olhando o joguinho ali, Mas derretendo aqui os é neurônios. livre, não é, Natan? A gente pode falar o que a gente quiser, não é, Natan? Aí fica derretendo aqueles neurônios das crianças. É verdade. Causando entendendo? ansiedade. Ansiedade, tudo isso. Mas se ela fosse cultivando ali, que não é... Pode ser num apartamento, numa casa, dá muito bem para você fazer isso, ok? Mas deixa para a próxima vez. Então, eu quero agradecer mais uma vez a Natan, também faz parte da equipe, pelo convite, que é muito bom também outros professores saber que esse projeto, além de ser exequível, ele é promissor e que a UEPB está em ação. Exatamente, o EPB em ação. Fique à vontade, Raquel. Agradecer, né, pela oportunidade de estarmos partilhando esses conhecimentos, né? Enfatizar mais ainda a questão assim da pessoa do professor Suenildo, juntamente com a equipe de estagiário, né? Porque, de fato, assim, eu sou testemunha disso, né? De ver as crianças como protagonistas do seu conhecimento. Elas realmente participaram, investigaram, pegaram. E, assim, o cuidado, o respeito quanto ao desenvolvimento do nível da criança foi extremamente importante, né? E isso, né, se expandiu nas atitudes, nas ações do cotidiano da creche. Então, assim, de fato, agradecer à equipe como um todo por esta oportunidade. Eu também quero dizer muito, muito, muito obrigada a vocês. Mas antes de dizer a vocês, eu quero dizer para a Raquel, porque esse convite foi estendido a ela, aos dois, né? E aí ela foi dizendo, minha gente, eu vou fazer isso, mas será que vai dar certo, né? Não sei o quê. De repente ela chegou e disse, vamos também, porque tu participou o tempo todo. E
fez esse Coisa acompanhamento pedagógico. Aí conversamos com a nossa gestora, ela me liberou nessa manhã para eu vir. E por isso eu estou aqui. Eu agradeço a vocês pela confiança, pelo que a gente faz junto, né? Que é essa construção maravilhosa. Agradecer também o modo como você percebe nosso trabalho, que é bem bacana. E a vocês também por me darem a oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, olhar vocês, ouvir a voz de vocês, ver o riso, os olhos, o jeito que interagiram conosco, né? E isso tudo é muito interessante. Se torna uma relação afetiva, né? Com certeza. Não é aquela coisa romantizada, porque agora todo mundo é romantiquinho. Não, não é. O romântico existe, mas é o afeto, né? Que está aqui no olho, no jeito de ser, valorizando a gente. Eu estou me sentindo super valorizada por ela, por ele, por vocês, o modo como vocês estão conduzindo tudo isso. E principalmente porque eu estou aqui entendendo a criança como alguém que absorve o conhecimento, que é sempre provisório, porque ela aprende o tempo todo. O que ela aprende agora é provisório, daqui a pouco muda tudo, né? Já é outro conhecimento, já avança, avança, avança. E nessa perspectiva, eu quero dizer assim, que bom que a gente encontrou mais um espaço para conversar sobre esse fazer, que é tão importante, tão sério, tão necessário e que forma cidadania, né? E que forma cidadania e busca formar uma cidadania consciente. E isso é muito importante para o nosso trabalho. Muito agradecida. Eu ficaria aqui por horas, assim, escutando cada detalhe desse projeto, viu, professor? Mas, infelizmente, nós precisamos terminar, porque Natan já olhou... Temos uma reunião já. 3, 4, 5 vezes. Então, nós agradecemos imensamente a presença de vocês e também aos nossos ouvintes. O nosso muito obrigado. Sim, também quero dizer obrigado, povo que está escutando a gente. Sim. Com certeza, né? Perdão. E é importante a gente lembrar que esse episódio, né, ou esse podcast, mais uma vez, ele contou com o apoio da Osh Music, né, e da Cardecil, que vocês, inclusive, receberam aí um mimo, uma lembrancinha, né, da Cardecil. Nós somos muito, muito, muito gratos mesmo por essas duas empresas estarem acreditando no trabalho da nossa universidade. Inclusive, a Osh Music já nos ofertou até um ukulele que foi sorteado, viu, professor? Então, assim, não é bom você ter duas empresas que estão acreditando no trabalho da universidade, os microfones. Então, assim, quando nós soubemos desse patrocínio, a gente fica até sem acreditar. Então, o nosso muito obrigado à Osh Music e à Cardecil. Isso. É sempre um privilégio, né? Trabalharmos juntos e unir as pessoas. Com certeza. Fiquem ligados para o próximo episódio com mais experiências transformadoras na extensão universitária. Esse foi o EPB em Voz e até a próxima.